noite a todos. Nós vamos, então, dar início a mais um estudo aqui do SEAP, cujo tema é reconciliação com os adversários, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós vamos fazer a leitura aqui de uma página, tá, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, e vamos fazer a nossa prece. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso grande médico, e pedimos, Senhor, o amparo e as bênçãos aqui para a nossa reunião da noite de hoje, que as energias aqui produzidas, as vibrações, possam alcançar a todos aqueles que estejam enfermos, as vibrações possam chegar àqueles que estão passando por privações, às vezes do necessário, e a toda a humanidade, Senhor, que passa por esse momento de pandemia, desses conflitos, os mais diversos, que a tua misericórdia possa envolver a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Muito obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Bom, então, como eu falei, o estudo de hoje, o tema vai ser reconciliação com os adversários, que é um trecho do Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, que fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com eles a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitinho. Bom, então, essa passagem nos remete a uma situação, né, sobre essa questão da importância de nos reconciliarmos com os adversários. E enquanto estamos a caminho, né? Então, o que isso pode simbolizar para nós? Esse a caminho simboliza a nossa possibilidade reencarnatória, de estarmos reencarnados, né? Aqui, vivendo as nossas experiências. E sabemos hoje, pela doutrina espírita, que esse processo da reencarnação ele é feito todo um planejamento, né, antes da nossa encarnação, para que possamos, através das experiências necessárias, ir aparando as nossas arestas. E como é que se deu esse processo, né? Esse processo ele vai se dando pelo seguinte: nós somos espíritos imperfeitos, e que muitas encarnações vividas não foram reencarnações adequadas, né? Onde muitas vezes falhamos, adquirimos até adversários, vamos dizer assim, inimigos, né? E, através de um planejamento reencarnatório, junto com nossos anjos guardiões, quando estamos lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, é feito todo um planejamento no sentido quê? De tentarmos reviver algumas situações e, junto com esses desafetos, muitas vezes, essas reaproximações, nós vamos tentar essa reconciliação enquanto estamos a caminho, né? Ou seja, enquanto estamos nesse processo da nova encarnação, né? Para que, se nós não conseguirmos realizar essa reconciliação, nós vamos precisar voltar quantas vezes forem necessárias, né? Quantas vezes forem necessárias para que esse acerto de contas se faça, né? Bom, agora, para que isso aconteça, né, para que essa reconciliação ocorra, nós
temos hoje, né, o Evangelho de Jesus, que é um roteiro para nós, e Jesus nos falou, nos recomendou o amor ao próximo como a si mesmo. Né? Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele foi até um pouquinho além, ele fala assim, também, que é amar aos próprios inimigos, né? Que é uma recomendação, né? Então, é uma recomendação de Jesus. Então, esse desafio que ele colocou para nós é algo assim muito profundo, né? E como nós vamos conseguir chegar a essa condição? Aí nós vamos recorrer mais uma vez à doutrina espírita, né? E que nos faz assim a seguinte ideia: como nós estamos em relação a essa possibilidade de amar, né? Será que nós estamos conseguindo amar o nosso próximo? Será que nós ainda estamos numa fase de dificuldade, ainda atravessamos momentos assim de resistência? Né? Então, cada um precisa e deve fazer uma autoavaliação, uma autoanálise para ver o que precisa ser melhorado. E como é que nós vamos alcançar essa melhora? Através da reforma íntima, né, que é uma proposta de Joana de Ângeles, né, o espírito de Joana de Ângeles, nas suas obras, na série psicológica, ela fala muito sobre a importância da reforma íntima, da nossa melhora interna, no sentido de alcançarmos uma condição espiritual melhor. Né? Bom, se nós não conseguirmos, né, alcançar essas realizações, nós vamos cultivar essas inimizades até para outras encarnações. Ou seja, aquele espírito que desencarna com alguma mágoa em relação a nós, algum sentimento de vingança, né, ou de ódio, isso vai ser perpetuado no plano espiritual e vai nos atingir de alguma forma através de processos obsessivos. Aqui, olha como ele fala, Kardec nos fala aqui no Evangelho. Ó. Morto, não, ele coloca aqui, ó, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio, diz morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo. Né? Ou seja, ele esteja reencarnado num novo corpo, né? Com algumas limitações. E para que assim possa, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, o obsessor lá do plano espiritual espera, em relação àquele com quem ele queira uma vingança, esteja preso ao corpo físico, né, para que ele possa agir com mais liberdade. Aí ele coloca aqui, ó, nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo, né, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais as de subjugação e possessão, que são aqueles casos mais graves da obsessão, onde o espírito muitas vezes perde até a sua vontade, a sua liberdade de agir. Né? O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas, né, são vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual, porque a sofre, deu lugar pelo seu proceder. Então, aí se perpetua no plano espiritual esse processo, né, obsessivo. Aí ele vai mais além, aí ele fala, dá uma dica, como nós podemos agir para superá-lo. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, né, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe seus inimigos, a fim de que, antes que a morte chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Quer dizer, então, é necessário esse movimento interno nosso, primeiro de identificar o que precisamos melhorar, mudar, e depois o esforço de forma íntima, no sentido de mudança, né, de realizarmos essa mudança. E o que a doutrina espírita nos oferece? Alguns recursos para isso.
né? Ela não nos deixa órfãos, como Kardec falou, que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, né? O Espírito de verdade que viria esclarecer todas as coisas. Então, hoje nós temos a grande oportunidade, né? O grande até privilégio de podermos participar de atividades espíritas, por exemplo, de um estudo, grupos de estudos, onde nós vamos exercitar o autoconhecimento, nós vamos procurar entender as leis espirituais, né, que nos regem, a própria lei da reencarnação, né, vencermos, né, essas dúvidas, essas incertezas. Né? Nós temos a possibilidade do acolhimento fraterno, onde muitas vezes o indivíduo traz os seus conflitos, as suas dificuldades, ele vai poder ter uma escuta, ele vai poder ser ouvido, e através daí ele vai poder, de alguma forma, superar, né, as suas angústias, as suas dificuldades internas, né? Ele vai poder, muitas vezes, receber o tratamento espiritual necessário para a desobsessão, né? Que é algo assim, muito importante. Né? E ele vai ter, através dessa possibilidade do estudo, de entendimento dessas leis, ele vai poder fazer a mudança do seu padrão mental e dos seus sentimentos. Né? Então, a partir daí, começa esse processo de libertação, né? Vamos dizer assim, espiritual. Né? E se ele estiver enganjado no trabalho do bem, que é um outro instrumento também que a doutrina espírita recomenda, né, para todos nós, que através do trabalho do bem nós vamos conseguir vencer, né, vamos dizer, vencer aquele passado de débitos, né? Nos quitarmos com esse passado. Ou seja, nós temos ali uma construção, tivemos construções não muito boas, né? Nos endividamos, e com a possibilidade do trabalho, nós vamos quitar essa dívida e vamos construir algo de bom no presente e no futuro. Olha só a misericórdia de Deus para com todos nós, né? Então, só que esse processo, né, infelizmente, ele não acontece assim, né, no imediato, né? Todo, como eu falei, é um processo que vai se dando ao longo do tempo, né? E que para que isso aconteça, né, muitas vezes nós vamos precisar, como eu falei, dessa busca de uma ajuda, né? Pode ser até uma ajuda terapêutica, não só dentro do espiritismo, mas muitas vezes uma psicoterapia, ou até um tratamento psiquiátrico, em alguns casos, né? Por exemplo, se o indivíduo ele tiver com uma depressão muito intensa, né? Um bloqueio, uma angústia, ele vai precisar até de uma medicação necessária para que ele possa elaborar, sair dessa depressão, sair desse quadro de angústia, né, de conflitos, para que ele comece a realizar esse processo de mudança. Mas, para isso, ele vai precisar, muitas vezes, de uma ajuda, né? Uma ajuda. Por exemplo, um outro exemplo desse processo terapêutico, mais a nível espiritual, quando por exemplo, os nossos mentores eles vão agir sobre os obsessores que estejam induzindo aquele indivíduo a um processo, por exemplo, de depressão ou de revolta e tal, eles vão ser afastados, né? Vão ser afastados, vão ser orientados, e, com isso, o indivíduo fica mais livre para realizar a mudança, né? E o seu livre-arbítrio não fica tão aprisionado, né, a esse passado. Então, isso é um processo de ajuda que vai acontecendo. Bom, nesse processo analítico, né, uma observação que eu quero trazer, né, muitas vezes nós vamos perceber que esses inimigos, esses adversários, eles não são apenas, como eu falei, encarnados, indivíduos encarnados, ou os desencarnados. Aí você falou, então, o que são esses? Quem podem ser esses adversários? Além desses que são encarnados, vamos dizer assim, que convivem conosco, né? Na família, às vezes no local de trabalho, na sociedade, ou esses espíritos que estão aí influenciando, que a doutrina espírita reconhece, né? E vem nos mostrar. Que outros adversários nós temos, nós trazemos? Aí nós podemos avaliar que seriam os adversários internos, que trazemos dentro de nós,
né, e que precisam ser reconhecidos, né, e que, a partir desse reconhecimento, né, do processo de autoconhecimento, nós possamos transformá-los, né, e nos reconciliar com eles. E o que a Joana de Ângelo coloca, alguns espíritos colocam, que esses adversários internos são os mais perigosos, porque eles estão dentro de nós e, muitas vezes, eles nos boicotam, nos prejudicam. E a Joana coloca aqui no livro Ser Consciente, né, que é uma das obras dela da série psicológica, elas chamam até esses seres de gigantes da alma, né, que ela coloca aqui, ó, que eles fazem parte do nosso ego, né, que trazemos essas injunções de outras vidas, muitas vezes, né? O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem. Então, entre esses terríveis gigantes da alma, ela dá alguns exemplos aqui, né, que tem predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, as mágoas, os ciúmes, né, as invejas, o medo. Então, esses desequilíbrios que nós trazemos de outras vidas, eles acabam nos boicotando e prejudicando a nossa felicidade. Então, nós precisamos identificá-los, né? E se por acaso, né, que com certeza todos nós trazemos esses gigantes da alma, que precisam ser superados, nós identificarmos, nós precisamos exercitar também uma outra dimensão do amor. Quando a gente fala assim, o amor ao próximo é importante, o amor ao inimigo é importante, mas os espíritos têm nos trazido também uma dimensão do amor que eles chamam de auto-amor, né? Que passa pelo auto-perdão, né? No sentido de que nós reconheçamos, né, a nossa limitação, nós passamos a reconhecer que temos limitações, e aí precisamos nos trabalhar no sentido de buscar esse auto-perdão. Porque, se nós não fizermos esse exercício, nós vamos ficar sempre limitados, né? No sentido assim de que vamos ter aquele excesso de autocobrança, que pode levar a um quadro depressivo, né? Daquela autopunição, né? Porque você não se perdoa. Então, você acaba... Isso dificulta o processo de autoaceitação, né? Então, é todo um processo íntimo, profundo, que precisa ser feito, né? E que só vai acontecer muitas vezes até com uma ajuda, como eu falei, uma ajuda terapêutica, ou passando por um processo de estudo. Aí, quando a gente fala estudo, é importante estudar a doutrina espírita? É importante, mas é o estudo de si mesmo, no sentido quê? De identificarmos, né, o que precisamos melhorar em nós, e, a partir dessa identificação, nós focarmos a nossa vontade nessas reformas que precisam ser feitas dentro de nós. É todo um processo. Aí, olha que interessante que a Joana de Anjos fala sobre o auto-amor. O auto-amor induz à elevação dos sentimentos e à conquista de valores que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Ou seja, valores internos que vão fazer com que nós possamos ter a nossa iluminação interna. Nele estão os cuidados pelo corpo e sua preservação, através dos recursos ao alcance, estimulando órgãos e células a um funcionamento harmônico. Olha só, vai refletir no nosso próprio corpo físico, nas nossas células, decorrente dos pensamentos autoestimulantes, autorrefazentes, né? Isso é algo assim interessante, né? Igualmente, é necessário desenvolver o intelecto e a emoção para marcharem juntos como asas para largo voo, ensejando-se conhecimento e atividade fraternal beneficente que faz bem primeiro àquele que o pratica, auxiliando depois quem o necessita. Então, esse processo de auto-amor, né, vai fazer com que nós possamos ter uma atividade fraternal e beneficente em relação ao próximo, né?
Ela continua assim, ó, esse amor terapêutico auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando as deficiências e recompondo a harmonia do todo. Viu que interessante? Até na superação das nossas próprias enfermidades psíquicas ou até somáticas, em muitos casos, né? Porque nós sabemos que até algumas doenças somáticas, elas são reflexos do nosso psiquismo. E daí a importância, né, de realizarmos esse verdadeiro tratamento, tanto psíquico, psicológico ou espiritual, né? Porque essas dimensões estão interligadas. Na realidade, está tudo interligado, né? Vamos dizer assim, que nós somos um ser biopsíquico, sócio e espiritual, né? Então, a partir do momento que você trabalha uma dimensão, por exemplo, vamos trabalhar a dimensão do corporal. Tudo bem, você precisa tomar medicamentos, tá? Mas esse corporal ele vai ser influenciado pela dimensão psíquica, né? Pelo nosso psiquismo, que às vezes precisa também de uma medicação, precisa de uma psicoterapia, e também, por sua vez, vai ser influenciado pela dimensão espiritual, que precisa ser renovada, precisa se buscar o entendimento das leis espirituais. E o social vai refletir no social. A partir do momento que a gente esteja em harmonia, né, a gente consiga desenvolver o auto-amor, o amor ao próximo, as nossas relações sociais vão ganhar em qualidade, né? Então, essa questão do reconciliar-se com os adversários, ela vai ter uma dimensão muito mais ampla. Primeiro, os adversários internos, né, que nós precisamos reconhecer, né, e buscar essa reconciliação conosco mesmo. Consequentemente, isso vai refletir nas nossas relações com o próximo, né? Então, é todo um processo no qual todos estamos inseridos, né? E aí a gente pode dizer assim, quanto tempo isso vai levar, né? Nós não podemos dimensionar, porque para cada um vai ter um tempo diferenciado. Claro que nós temos que fazer um esforço, como o Leon Denis fala, utilizarmos a vontade para realizarmos no tempo mais breve possível, né? Vamos dizer assim. Só que cada um tem o seu tempo, cada um vai ter o seu momento. Agora, pela misericórdia de Deus, se nós não conseguirmos realizar tudo numa única existência, nós vamos ter outras oportunidades. Mas nós temos que fazer o esforço máximo, né? E temos que ter cuidado com essa busca desse esforço para que nós não venhamos a cair naquela questão assim do excesso de cobrança, né? Que a Joana de Ângeles até trabalha muito essa questão, que às vezes a gente fica naquela questão assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter o auto-perdão, eu fico me cobrando e tal. Aí isso entra numa paranoia, num processo até de auto-obsessão muito intenso e que nos prejudica, né? Então, nós temos que ter serenidade, né? E para ajudar nesse processo, a Joana recomenda até uns exercícios de meditação, né? Nós precisamos ter aquele momento de mergulho interno, botando uma música tranquila, né? Ouvindo mensagens de otimismo, boas leituras, naturalmente esse processo ele vai acontecendo, né? Mas exige de nós um esforço, né, para que a gente não caia no comodismo ou numa fuga do eu, né, como infelizmente na nossa sociedade. Vamos dar um exemplo de uma fuga da personalidade, da fuga do eu, seria o quê? O uso, por exemplo, de drogas, você sair, buscar esses entretenimentos, né, muita diversão. Hoje nós estamos até passando por um momento muito complicado, porque as pessoas se condicionaram a essas fugas, essas diversões, até o uso de álcool, de drogas, e a questão, né, que passa por essa questão mesmo do excesso. Em plena pandemia, nós temos pessoas que não estão conseguindo se libertar desse processo aí, que foi esse condicionamento, e acabam entrando numa situação de alto risco, né? Então, esse processo ele tem que ser feito, né? Ele é gradual, mas exige de nós um esforço para que possamos sair desse condicionamento. E, a partir daí, né, como Joana de Ângeles coloca
para nós, nós vamos alcançando a capacidade do amor-terapia. No amor-terapia, na amor-terapia, a atenção cede lugar à confiança. E amortece-se face à entrega do ser a Deus, relaxando os focos de desespero e ansiedade, os compressores dos nervos geradores de tensão. Então, a partir desse auto-amor, nós vamos entrando num processo de relaxamento, de tranquilidade interna, até para que a gente possa lidar com os conflitos, as situações que surgem, né? Ela dá continuidade aqui, ó. Todo esse mecanismo ocorre através de fibras nervosas procedentes do cérebro, que as acomoda sob as ordens da mente, consciente ou inconscientemente. Isso aqui que é algo interessante, que esse processo, muitas vezes, ele pode se dar de forma consciente ou não. E aí a gente tem um suporte também dentro da doutrina espírita interessante, que fala até no momento do sono, né? Muitas vezes nós, ao dormirmos, nós vamos ser levados a um contato, por exemplo, com nossos mentores, um desprendimento, vamos visitar locais, e às vezes, muitas vezes acontece com cada um de nós, né? Nós vamos dormir assim, com aquela tensão, com aquela preocupação e tal, e quando acordamos de manhã, parece que tudo aquilo foi diluído, né? E até nós trazemos aquelas imagens do sonho, fala assim, poxa, parece que eu fui num local tão bom, parece que eu tive um contato com um ser que conversou comigo, ou até com uma pessoa, um familiar, desencarnado e tal, e a pessoa acorda num clima de mais tranquilidade, e até surge aqueles insights assim da pessoa ver soluções para problemas que ela não estava vendo, né? Então, esse processo, às vezes, se dá de forma inconsciente, né? Por exemplo, através das leituras, de assistir uma palestra. E nós sabemos também um outro fator que nos ajuda nesse processo, né? Veja bem, gente, isso tudo faz parte desse processo de reconciliação com os adversários, tá? Conosco, os adversários internos e os adversários externos, né? Porque, como eu falei, na nossa programação, muitas vezes nós vamos ter que ter contato com irmãos e pessoas que não pensam como nós, ou até vão nos criticar, não vão aceitar o nosso processo de melhora. Então, esse processo também acontece, por exemplo, através dos nossos anjos guardiões, né, que muitas vezes vão nos intuir, né? E aí nós temos também os recursos da prece, da oração, né? Que tem aquela questão da oração diária, porque através da oração os nossos canais, as nossas vibrações, elas vão entrar em sintonia, né, com essas energias positivas que já estão aqui no planeta, né? E como nós lembramos, né, sempre que o nosso planeta está passando por um momento de transição, né, de mundo de provas e expiações, onde esse passado de erros, né, e de débitos, ele vai ter que ser superado, ele já está sendo superado, expurgado, vamos dizer assim, até pelo sofrimento, e ele está sendo transformado, transmutado em sentimentos de equilíbrio, de harmonia, de paz, né, de reconciliação, né, de fraternidade. E um exemplo disso que é interessante, nós podemos trazer até em relação a esse momento da pandemia, onde nós vemos muitos grupos se mobilizando para ajudar esses nossos irmãos e irmãs que estão passando por situações de carência social, ou até mesmo, né, a gente vê do acolhimento fraterno, grupos como o CVV e outros que têm feito atendimentos por telefone, né? E pedidos de radiação nas casas espíritas têm aumentado. Então, nós vemos alguns grupos se mobilizando no sentido que de neutralizar essas energias negativas, né, causadas pela pandemia, e para poder contrapor algo positivo, né, para que haja essa mudança, né, e nisso, nesse conjunto, esse conjunto de ações está levando o nosso planeta a uma mudança também, né, a uma mudança no sentido de se transformar num mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração, né? Agora, esse processo ele está em andamento, né? E para que ele se consolide, está exigindo de cada um de nós esse esforço, né? Esse esforço de buscar essa sintonia, né? Com
vamos dizer assim, com esses espíritos que estão junto a nós, tentando nos ajudar. Bom, aqui ele fala, por exemplo, né, esse processo de aceitação e de mudança, ela fala assim, ó, Joana de Anjos, ó, cada criatura é o que consegue, como tal, cumpre apresentar-se, aceitar-se, ser aceito, trabalhando pelo crescimento interior, mediante catarse consciente dos conflitos degenerativos. Ou seja, fazer uma catarse desses conflitos internos nossos, né? Todo esse mecanismo de mascaramento do ego torna a pessoa, né, inautêntica, artificial, desagradável pelo irradiar de energia repelente, que causa mal-estar nas demais. Aí ele coloca que existem mecanismos de defesa que muitas vezes prejudicam esse processo, né? Mas para que a gente identifique esse mecanismo de defesa, nós temos que fazer esse mergulho interno, né? E, como eu falei, muitas vezes buscar uma ajuda para podermos favorecer todo esse processo de mudança. Mas o que eu quero trazer, que é importante nós termos a consciência que nós não estamos sós nesse processo, apesar de parece ser um processo um tanto quanto complexo, né? Profundo, mas ele vai se dando através da orientação espiritual, né? De Jesus, dos nossos amigos espirituais, e é respaldado pelo que a doutrina espírita nos coloca, né? Então, nós poderíamos dizer que a doutrina espírita ela tem um papel assim, fundamental nesse momento de nos ajudar a nos libertarmos do passado, né, desse passado de débitos, de erros, e construirmos um presente, né, mais consciente, né? Ou seja, sabermos o que precisamos mudar em nós, e o futuro cada vez melhor, né? Então, esse processo, a gente poderia dizer assim, ó, existe a ligação do passado, do presente e do futuro. O passado são os nossos erros, os nossos débitos, né? Que nós trazemos, nossa herança reencarnatória. O presente é a nossa grande oportunidade, é o de estarmos conscientes de tudo isso, né? De podermos fazer esse exercício do autoconhecimento, né? E fazer o esforço de mudança para que o nosso futuro seja melhor, né? Ou seja, como é que seria esse futuro? Através da reconciliação com esses adversários, enquanto estamos a caminho, né? Porque se nós não conseguirmos fazer essa reconciliação, como o texto nos fala, nós vamos ser entregues ao juiz, né? Então, vamos ser colocados em prisão. O que simbolicamente simboliza essa prisão? Seriam as reencarnações difíceis, né? Muitas vezes, ou a chegada no plano espiritual em condições ainda difíceis, precárias, como tem acontecido, né? Alguns relatos de alguns espíritos falam que tem alguns espíritos que estão chegando no plano espiritual, apesar de serem religiosos, e alguns até espíritas, estão chegando em situações difíceis, né? Por quê? Porque estão se deixando levar por essa ilusão, né? De que já são espíritos elevados, ou de que não precisa fazer esse exercício de reforma íntima, né? E se deixaram levar pelos títulos, pelas posições, e aí, ao chegar no plano espiritual, né? Aí se dá conta de que não não chegou aquela evolução, aquela melhora que se era esperado, né? Aí nós temos alguns exemplos, né? Daquele caso do Frederico Pig, né? Do próprio caso do André Luiz, do espírito André Luiz, que ele, como médico, né? Ele achou que ele já estava numa condição elevada e, na realidade, não estava. Ele precisou passar por um período de 8 anos no umbral para poder se readaptar e começar a realizar alguma tarefa, né? Nós temos aqui no livro Os Mensageiros casos de médiuns, né? Alguns médiuns que, ao chegar no plano espiritual, também constataram que não conseguiram dar cumprimento, né? Alguns até fizeram uma programação reencarnatória de vir como médium. Isso é um alerta para nós, que serve para nós, né? Porque se não houver essa reconciliação conosco, com esse passado, nós, mesmo com a mediunidade, com a possibilidade de sermos espíritos, nós podemos ficar ainda em situação difícil,
Então, precisamos fazer esse exercício que é diário, de autoconhecimento, como o Santo Agostinho recomenda lá na questão 919, né, do Conhece-te a ti mesmo, porque a partir daí nós vamos começar a identificar em nós o que precisa melhorar para que, gradativamente, nós possamos ir realizamos essa reforma interior, né? Então, que nós possamos aproveitar, meus irmãos, essa grande oportunidade que nos é dada, né, está sendo dada para cada um de nós, de hoje conhecermos a doutrina espírita, conhecermos o Evangelho de Jesus, que é um repositório de bênçãos, de luzes, né, para toda a humanidade, para todos nós, né? Nós, como espíritas, nos consideramos cristãos, sim, e temos essa grande oportunidade de, através das reflexões do Evangelho do Cristo, né, como ele falou, amar ao próximo, né, amar os próprios inimigos, né? E se nós não conseguirmos, como a doutrina fala, teremos que retornar, né? Mas que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade que estamos tendo para realizarmos essa conciliação, né? Essa reconciliação conosco e com o nosso passado de débito. Tá? Então, nós vamos agora agradecer a grande oportunidade que estamos tendo, né, nesta noite, e que Jesus continue, então, nos abençoando, nos amparando nesse processo de melhora, né, dessa luta conosco mesmo, para que possamos ir vencendo a nós mesmos e alcançarmos essa melhora espiritual tão necessária, principalmente nesses tempos difíceis, Senhor, e que as tuas vibrações possam nos envolver a todos aqueles que estejam passando por situações de enfermidade, por situações de processos obsessivos, de enfermidades mais diversas, que as tuas bênçãos se passam na nossa caminhada. Muito obrigado, que assim seja.